Como vocês sabem, a banca é o IBFC. Vamos verificar uma questão dessa banca comigo. É o endereço virtual de uma página na web, um arquivo, uma impressora ou outro acessório disponível numa rede. Ou seja, é um formato de designação universal para designar um recurso, seja esse numa corporação, intranet, ou na própria internet. Letra A, NTFS, letra B, UCP, letra C, URL e a letra D, HTML. E aí, pessoal, qual a resposta dessa questão? Vou analisar com vocês agora passo a passo. Acompanha comigo aqui. Quando a gente fala, pessoal, sobre URL, isso significa localizador de recursos uniformes. E nada mais é do que o endereço que vai designar os recursos na internet, como, por exemplo, o endereço de uma página da web, o endereço de um e-mail, o endereço de um servidor FTP, tudo isso é uma URL. E na ideia conceitual, aí eu fiz um esqueminha para vocês, nós temos um exemplo ali de URL. Por exemplo, http://www.umaempresaqualquer.com.br é um exemplo de URL. Como é que é a formação técnica dessa URL? Basicamente funciona assim. Vem o protocolo, depois do protocolo a gente costuma colocar o domínio ou a máquina que desejamos acessar. Podemos ou não, não é obrigatório colocar a porta de comunicação do protocolo. Depois nós temos, em alguns casos, o caminho de diretórios e subdiretórios que se deseja acessar. E também depois pode vir até o recurso final que nós desejamos acessar. Por exemplo, aqui, ó, nesse exemplo bem prático, HTTP é o protocolo de transferência de hipertexto. O www.veonconcurso.com.br é o domínio. Aquele /aulas é o caminho de diretórios ou subdiretórios para acessar o recurso. E aquele apostila.pdf que está ali é o próprio recurso final que se deseja acessar. Então isso é uma formação técnica de uma URL, certo? Então voltando lá para a questão, deixa eu voltar a aparecer aí com vocês. Voltando lá na questão diz, é o endereço virtual de uma página na web, um arquivo, uma impressora ou outro acessório disponível na rede. Quer dizer, não é só para a página da web, é para os recursos que acessamos na rede. Ou seja, é um formato de designação universal para designar um recurso, seja este numa corporação intranet, quer dizer, na rede interna da empresa, ou na própria internet. Como acabamos de ver, a resposta adequada para essa questão, sem dúvida nenhuma aqui, URL, o localizador de recursos uniformes da letra C de Canadá. Não era a letra A de América, pessoal, porque NTFS é um sistema de arquivos muito utilizado para partições de unidades de disco rígido ou unidades de pendrive ou ainda unidades SSD usando o Windows. Não era o CP é o termo em português para CPU. CPU é Unidade Central de Processamento, em português é UCP, Unidade Central de Processamento, que é o processador do computador. E não era HTML, HTML significa linguagem de marcação de hipertexto, é a linguagem base, a linguagem padrão para construir as páginas da web. Até hoje o HTML ainda é a linguagem padrão para construir as páginas da web. Então, nesse caso, ficamos como resposta aqui a nossa letra C de Canadá, sem dúvida nenhuma, URL.